prazer. Bom dia. Há quem ainda não dispensa o casaquinho. É? Está fresquinho. Está feito. Ok. Ouça. Ora bem, o meu nome é Carolino, sou cá de Castelo de Vida há muitos anos. Há mais de 500 e depois daqui a bocado vão perceber porquê. Ora bem, a Vida e Natal tenho muito gosto em os acompanhar nesta visita. Tenho para aqui um bocado de afonia, mas vamos ver se isto. Numa voltinha aqui pelo nosso centro histórico. Castelo de Vida já está habitado, ainda não se chamava isso. Há mais de 6.000 anos, não sabemos como se chamava essa zona na altura. Se alguém depois, quando puder vir cá, até de outra vez, no carro tem aí acesso aí no campo a Dolmens, Antas, Menhir e outros monumentos. Os romanos também cá andaram, os visigodos, os árabes também deram por aí umas pinceladas. Nós somos assim uma mistura de muita coisa. Bom, foi no entanto, o Dom Dinis começa a alterar. O Dom Dinis cria estes territórios que eram dominados nessa altura por seu irmão mais novo, o infante Dom Afonso. Ele andou à batatada com o irmão, isso é normal em Portugal, essas coisas. Claro. O irmão ganhou, despachou o irmão para Sintra e ele então manda construir estas fortalezas. Até a chegada dele, isto chamava-se Vide, terras de Vide da Parra da Uva. O castelo, passou a chamar-se Castelo de Vida por 1282 e 3. E logo a seguir, chegam aqui em 1320 as primeiras comunidades judaicas que vinha de Gibraltar, devidamente organizadas. Já no tempo dos romanos andavam por aí. Bom, e vinham lá procurar muita água, mas isto ainda é Alentejo. Mas é um Alentejo diferente, é mais subido, digamos assim, tem aqui essa São Leonardo. E já havia água, porque eles queriam desenvolver a indústria das tinturarias, atingir os tecidos. Séculos depois haviam de dar problemas de contaminação, como já diz a nossa história. Bom, também esta era uma zona de rebanhos e, portanto, depois já estavam a trabalhar a lã e o linho. E isto passa a chamar-se terra de cardadores, de cardar a lã e de cardar o linho. E começam a fazer já milhares de peças de pano, de lã e de linho. Bom, e por aqui estiveram durante muito tempo. Já no final do século XV, em 1492, um casal de reis espanhóis muito simpáticos, os reis católicos, Fernando e Isabel, tomam Granada, destruir o último califado moro que havia ali. E nessa altura aproveitam, expulsam de Espanha os mouros e os judeus daqui para fora. Portugal era reinado por Dom João II, que quando Portugal tinha 1 milhão de habitantes só. E o rei Dom João II permite a entrada a 100.000 judeus pagando. A nossa falta de dinheiro não é de agora, já vai dar certo. Da portagem. Aqui na portagem. Na portagem, já falámos disso. Desses 100.000, 4.000 entraram aqui pela portagem. Vinham por várias fronteiras, esta é a mais próxima, e vinham a pedir ajuda aqui a Castelo de Vida, onde já estavam os outros. Castelo de Vida, os dados que temos não são muito corretos, podem não ser muito corretos, porque calculamos que tinha entre 750 e 800 habitantes. Mas os 4.000 foram distribuídos pelas terras à volta, Nisa, Alpalhão, o Crato, as aldeias de Porto Alegre, Marvão, etc. Dessas 4.000 pessoas, vinham 12 famílias de Toledo, que eram ferreiros. Toledo era a capital do aço, do metais, era a capital mundial das espadas, das armaduras, etc. E ainda hoje, há muito material dele à venda, embora já para decoração. Bom, entretanto, eles prolificaram. 4 anos depois, isto mexe outra vez, com o rei do Manuel I, o nosso aventuroso rei, quis casar-se com a menina filha dos reis católicos, que já tinha sido sua cunhada, sua prima, aquelas misturas que no São Salvador já as havia naquela altura. Mas ele disse, não, enquanto essa gente aí tiver, não. E então obrigou-os a batizar-se, criando a figura do cristão novo.
Quem não queria batizar-se tinha 10 meses para abandonar Portugal, mas tinha que pagar muito mais do que havia pago para entrar. Porque queria reter em Portugal o dinheiro e o conhecimento. Segundo o professor Adriano Vasco Rodrigues, nessa altura, 1% dos portugueses sabia ler e escrever. E eram as elites, as pessoas ricos, os nobres, os tipos ligados à igreja. E essa gente vinha com muitos mais conhecimentos. Mas o que é facto é que os que ficaram. Os que saíram, pagaram, foram embora até para o Império Otomano, para a Turquia, não é? Bom, e até para a Holanda. Vamos ver isso depois daqui a bocado na sinagoga. Bom, os que ficaram, uma vez batizados, aqui a bocado vamos ver o local do batismo, tinham obrigatoriamente que sair da judiaria onde não podiam voltar. E o rei violentou e de que maneira os cristãos. Obrigou os cristãos a sair das suas casas para ir ocupar as casas da judiaria e deixar das vagas pelos outros. E o rei conseguiu duas coisas: ter casas para todos e cristianiza a judiaria, mandando para lá famílias cristãs. Quando chegaram às novas casas, e daqui a pouco vão ver um exemplo deles, os cristãos mandavam logo construir uma capela católica lá junto à sala, para dizer que, olha, afinal nós já somos cristãos, mas era uma conversa. Depois no local secreto tinha uma sinagoga, jogavam os dois carrinhos, passaram a ser conhecidos por cripto-judeus, as duas religiões. Para continuarem a comer as mesmas coisas, tinham que mudar o nome dos alimentos e o formato. Por exemplo, nós comemos aqui o glutamato, a belema, não sei se vocês sabem o que é. Aquele pão ázimo dos judeus é um massa, mas chama-se bolo da massa e não tem doce. Água, farinha, azeite e sal, sem fermento. Mas não podiam ter que chamar bolo, como ali nas beiras se chama bolo de azeite, bolo leve nos Açores, etc. Depois mais tarde um bocadinho de açúcar e canela, um bocadinho de maçã e tal, ali vai chamar belema. Enfim, também. E depois a carne de cordeiro e tal, tudo isso. Depois podemos falar disso mais adiante se quiserem. Pronto, dito isto, agora vamos começar a caminhar. Se alguém tiver dificuldade em chegar ao castelo, que é lá que está a Casa da Cidadania do Salgueiro Maia, pode chegar por aqui e depois, quando nós descemos, as pessoas puderem descer do castelo, a Madalena vem buscar as pessoas que aqui ficarem para fazermos o resto da visita, aqui à zona já não é tão inclinada, se estiverem de acordo, não é? Porque a Casa da Cidadania de Salgueiro Maia, já agora digo aqui para todos, ele nasceu aqui, que a mãe, o pai não era aqui, mas era a mãe, o pai era ferroviário. E ele, o pai, que estava numa estação isolada, trouxe a mulher para ter o bebê em casa do irmão da mulher. Ao fim de 2 ou 3 dias, foram embora. Só que era nunca aqui viver, tirando aqueles 3 anos em que eu tenho com os avós, até que o pai casou outra vez. Mas a vida dele, como a minha, começaram em tragédia. No momento em que a minha mãe morria, quando eu estava a nascer ali na rua, vamos ver daqui a bocado, a mãe dele estava a ser atropelada em Lisboa. O autocarro tinha 3 anos de idade, que era a diferença que nós tínhamos. E, portanto, a nossa vida não começou da melhor maneira. Mais tarde éramos muito amigos e confidentes. E chorámos muitas vezes os dois, até para as malandrices que estavam a fazer. Porque a única coisa que o Salgueiro Maia quis foi ser militar, só. Nunca se vendeu à política de maneira nenhuma. E por isso destacaram-nos todos os fomos. E depois puseram, mandou o presídio militar para Santarém, para o Chincalhar, e ele tirou então uma licenciatura, uma pós-graduação, e depois convidou-me, andámos a fazer seminários aqui do lado português e espanhol da Associação dos Amigos dos Castelos, que era transfronteiriça, até, enfim, ao momento da sua morte, com 47 anos de idade. Deixou um testamento escrito em que eu queria ser sepultado em Campo Rasa, em Castelo Filho. Não queria funeral de Estado, o caixão mais barato do mercado, e não queria uma prenda das funerárias para trazer o caixão, não. Era uma carrifona, e veio uma carrifona que dissesse no fogão, é que eu trouxe. E deixava ao município todo o espólio que ele fazia, coleção de material militar. Armas, mas cantis e rádios, capacetes, vamos ver daqui a bocado. E, portanto, deixou isso para o município um dia poder expor, mas que nunca lhe chamasse museu. Daí que se chama Casa da Cidadania. E está lá todo o espólio dele. O espólio dele que eu conhecia,
porque em casa dele em Santarém, um dele praticamente viveu sempre, tinha uma sala onde a mulher Solé entrou no dia que ele morreu para ir buscar a mortalha e o testamento, que ela não conhecia e conhecia, porque nessa sala em vida só lá entrarem duas pessoas além dele, uma delas era um compadre, um era o desabafável, e portanto há uma coisa que ele não conseguiu, que estava escrito no testamento, é que no funeral tivesse só os amigos, mas vieram aqui uns quantos canalhas para tentar lavar a consciência, mas depois também escrever disse, mas entretanto quando eu baixar à terra, Cante a Gândula, Vila Morana, que esses canelas ao menos têm que ouvir. E portanto, pronto, essa é um bocado a história dele, era um homem muito metido com ele próprio, muito magoado, e não só como eu, viver sem mãe não é fácil. Mas também depois malandrices que lhe fizeram, e aqui a mim fui o Presidente da Câmara de Sequeira o 25 de Abril também. Logo na primeira Comissão Administrativa, eu tinha 26 anos de idade, e depois fui Presidente da Câmara, que foi quando comprei a sinagoga, quando avançámos com o processo de investigação. E depois, Portugal, ainda hoje, a inveja é uma doença em Portugal que não está qual quando não há vacina. E quantos nas vossas vidas não tivemos já situações dessas ou bem outras? A inveja é terrível, mas só na sociedade portuguesa dá a impressão que isto faz parte de nós. E portanto é assim, mas temos que ir vivendo e o problema das invejas é com os invejosos, não é conosco. Mas enfim, às vezes magoa e sobretudo quando a gente é ameaçado de morte, não sei o quê, tá bom. Então, quem estiver de acordo agora, vamos assim nesta direção, que é para vos contar a história deste edifício, que é o edifício da Câmara Municipal. Agora não. A mim não. Mas ela vai ver nós. Sim, mas é Não. Eu tenho aqui no cima, se tiver acesso ao seu meio, no sol, a gente pode fazer as fotos e tudo do grupo. É que, sim, a pensão então posso lhe mandar, também se tiver acesso ao seu meio, mandar-lhe as fotos que eu tirar, e eu quando o sol é mais para mostrar a ele. Boa. Que a mãe teria falecido, ter sido atropelada, não foi atropelada. Não. Estás bom? Agora lá compra aquilo para podemos dar a Vá, este senhor é como é que é o guarda-costas do Presidente da Câmara. Ah, bom. Vai lá e ele dá sempre uma garrafinha de vinho. Ele não deve fazer muito mal. Só entregar aqui isto ali ao primo. Está bem. Vai, continua. Aceita que deixe lá. Temos uma manhã fresquinha, por encomenda, essa. Acho que amanhã vou para a subir a temperatura. Imagino que para a maioria das pessoas é a primeira vez que vem cá ou não? Sim. E são de vários pontos do país? Ou? São os Açores, da Ilha Terceira. A Ilha Vamos das falar Touradas. dos Açores, porque aqui em Casteldinho temos muita afinidade com os Açores, sobretudo com São Miguel. Porque quando os judeus fugiram daqui, depois tiveram que sair para não ser batizados, foram exatamente para os Açores, foram para São Miguel e para a Ilha Terceira. Daqui a tempos apareceu lá na Ilha Terceira, uma última conferência que eu fiz lá nos Açores, tinha aparecido numa gruta junto ao mar, na Ilha Terceira, tinha aparecido uma toral lindíssima, embrulhada em peles de cordeiro. Os judeus, quando eram batizados, tinham que destruir documentos, mas nunca pelo fogo. Os documentos eram destruídos com ácido. O fogo não, porque queimavam os ossos na Inquisição. E queimavam-nos em vida também. E então, disseram documentos muito importantes, como o caso da Torá, que era lindíssimo, metiam numa gruta junto ao mar, tinham a temperatura e a umidade constante. Conservavam. E essa Torá que apareceu na Ilha Terceira, lembrada, que está agora em exposição aqui em Portugal. Enorme, lindíssima, como se tivesse acabado de fazer. É bom. Tem que ser. Foi encontrada na Terceira, mas foi para São Miguel. Pois é, agora. São Miguel é a capital. Também se contou a Andrópolis, não é só o Valente Jansen, mas se contou
Aqui, a Engenheira Maria de Lourdes Pinto Silva há muitos anos, em 86, fui candidata à presidência da República. Aliás, eu fui mandatário dela, portanto, estou à vontade. Mas recusou-se a ir fazer campanha eleitoral para os Açores. Não gostava dos homens de Ponta Delgada. Só ligo à terceira. Ora bem. Portanto, a história dessa e era isso que estão, porque os que não quiseram batizar sempre fugiram daqui para os Açores, foram para o Império Otomano, para o lado depois dos Açores, e dali deram uma expulsão para as Américas. Daí que as pessoas mais velhas daqui podem ouvir até uma pronúncia Nica e Alé. E porquê? Porque 2 séculos depois de terem fugido para lá, com a abolição da escravatura em Portugal, com o Pinamanica e com o Marquês de Pombal, a mão de obra negra aqui do Alentejo foi embora. E de lá vieram descendentes, muitas vezes descendentes dos que tinham ido para lá. Já com a pronúncia até já a francesa, como nós dizemos. E nós, quando falei com uma pessoa mais velha ainda do que eu, quase me custa a entender. Né? Portanto, há esta afinidade também com os Açores. E portanto mantemos isso, e ainda bem. E cada um deve estar orgulhoso sempre da sua pronúncia, da sua forma de ser, da sua forma de estar. Agora, dizemos então, há pouco disse que este edifício é o edifício municipal dos Passos do Conselho, que é o edifício que começou a ser construído no final do século XVII, mas terminado já no século V. E nessa altura não era esta igreja grande que está aqui, a igreja de Santa Maria. Era uma antiga ermida do século XIV, muito pequenina. E este edifício, como era meio o seu volume, afrontava a pequenina igreja que estava aqui. E as autoridades da igreja, que isto foi construído por cristãos novos. Esta chama são títulos diferentes. Esta chama-lhe maternidade. Antônio, bom dia. Olha, aqui isto tudo marca-se aí nos ferros. Esta que está aqui é a marca da minha família no século XVIII. É o carimbo. Aqui, os canteiros, todos tinham que ter o seu carimbo, os dos panos, como vamos ver lá em cima. Depois eu posso explicar porque é que TP Tapadeiros, que é o meu apelido, que era, quando vieram de Toledo, foi uma investigação feita pelo professor Abraham Reino, que vieram de Toledo, vieram pela rota do rio Tejo, nasce próximo de Toledo, não é? E vieram do rio Tejo, que passa aqui muito próximo. E então foram conhecidos em Espanha por Passa Tajo, e em português Passa Tejo, com a conversão de Tapadeiros. Tá bem? Agora estamos aqui ao solinho, dá mais uns segundos. Exatamente por causa dos cristãos nós terem ficado aqui e sem ter o conhecimento, mandaram construir este edifício, que já dominavam o hospital, que eles eram os físicos, os boticários, os sangradores, etc. A Inquisição, que chega a Portugal em 1536, e isto foi terrível em Portugal, criaram os tribunais de Coimbra, Évora e Lisboa, e mais tarde criou o anexo em Goa, para dar cabo de um caso de Castelo, que era o Garcia Dorca, o médico, o famoso médico, que nasceu aqui em 1501. Ora bem, portanto, eles, os cristãos, não criaram poder, e negociam com a Igreja Católica alterações à semana da Páscoa. A nossa Páscoa hoje não é totalmente cristão, nem totalmente judaica, nem totalmente pagã. É uma mistura de tudo isto. Portanto, ainda hoje, por exemplo, no sábado à lua, os rebanhos vêm aqui de manhã, o pároco faz a benção dos cordeiros, a seguir cada chefe de família negocia o animal que é morto à porta das casas, ou nas casas ali para aquelas ruas antigas, está bem? E tem que sacar o sangue todo, assim, aquelas histórias todas. Tá? E à noite, os cristãos têm a vigília pascal, aqui as pessoas não dizem que não há vigília pascal, dizem que ver aparecer a aleluia, se vem do pagão, qual é a Igreja Católica, depois mais tarde se mudou. Bom, e dá a impressão, quem vier aqui a gastar vida, num sábado à lua à noite, dá a impressão, estamos todos malucos. Devem estar bêbados, mas malucos não. Porquê?
porque é o hábito dentro da igreja e lá fora. A igreja leva para aí 2.000 pessoas. Quando se levam a aleluia, portanto a ressurreição, cada pessoa está com um chocalho que tem escondido lá dentro e cá fora uma algazarra tremenda. E anda aí pela noite, aí pelas ruas, com a filarmónica, mas quase nunca soube o som da filarmónica, com o ruído dos chocalhos é tremendo. E portanto, é um hábito pagão que a igreja juntou entre os hábitos judaicos, cristão e pagão, e portanto é assim que se organiza a Páscoa. Quando o animal é morto, no sábado, ou até na sexta-feira, antes do pôr do sol, para o sangue coalha, é logo feito uma cruz no sangue. Que depois tem que ser cozido e comido no dia seguinte, é uma obrigação da Inquisição. E as tripas têm que ser comidas também, as vistas, as fissuras. Foi a Inquisição que obrigou aquilo que os judeus não podiam, que é menos nobre do animal. E são lavadas as tripas com cal branca de caiar de casa, para purificá-las. E enquanto a mulher vai lavar as tripas, o homem vai vender a pele do borrego. Até há tempos atrás, uma pele de borrego dava para comprar 5 litros de vinho, agora as peles estão baratas. O vinho está cada vez dá para um copo e já não é mal. Mas pronto, mas é uma tradição que continua, está bem? Para dizer que de facto a Páscoa é muito diferente. É única, pronto. Nem é melhor, nem é pior. É diferente. A Igreja e a Inquisição que obrigaram os cristãos loucos a comer, porque eles não podiam só comer dos animais, o que é bom. Aqui não, é tudo o que é as tripas, as fissuras, as peles da barriga, o pescoço, a cabeça. Fígado, os miúdos. Os miúdos, mas os miúdos também não é só os miúdos, também tem um bocadinho de carne, que é essa carne das costelas. E obrigaram-me a comer aquilo. O que é facto, vejam que é isso da tradição. Passados 500 anos, todos comemos sarapatel, digo que um sarapatel indiano, o mais antigo é o porco. Mas este não, aqui não é, só que sempre com o borrego. E depois tem o cachê frito, depois se quiser falar nisso, podemos dar algumas indicações sobre isso, está bem? E é por isso que nós somos um bocado avariados, quando se alguém vier aqui no sábado à noite fazer esta gente, que vai sempre, fecharam para aí os hospitais de malucos e puseram os pontos aqui. E negociados depois. Aquelas duas casas além não têm fachadas alentejando o branco em granito. Porquê? Porque no século XVIII criaram um quartel de tropa que era 8 de infantaria, não era infantaria 8 de infantaria, e aquele foi o hospital militar. E esta era a casa de apoio. E porquê que tem fachadas em granito? Foram militares de trás dos montes que vieram aqui construir e trouxeram o sistema construtivo que tem lá em cima, o granito. E por via disso é que nesta segunda casa, no dia 12 de julho de 1780, nasceu um grande estadista, Mozinho da Silveira. Nasceu nesta casa, aqui. Que o pai dele era médico, sabia? Então, isto era a casa de apoio ao hospital militar, o Hospital de João de Deus, hoje é um lar da Misericórdia. Uma coisa curiosa é que numa terra tão pequena, temos 3 freguesias aqui dentro da vila. Por exemplo, do meio desta praça para lá uma freguesia, do meio para cá é outra. Por exemplo, esta é a sede da freguesia de Santa Maria, que é lá de São João, e logo atrás está a de Santiago. Não dei fartura. Não há fogo, não dei fartura. A fachada da igreja é muito bonita, esta aqui. É de facto muito bonita. Dentro é enorme, mas tudo o que lá está é fingido, tem mármore, é fingido de mármore. Eu queria construir esta dimensão toda, mas falta cheio de outra dorme. E mesmo assim, 96 anos a construir. Pois, não, tem mais. Ainda posso estar, ainda tem mais 2 pontos, posso ainda alargar mais. Fiquei redondo. Esta escada aí. Pô, é o voltar.
Isso nisso está o quadro respectivo, tela respectiva que foi o nome da estação, até depois dar a volta e chegar ao Calvário, dos 14, mas mudou. O primeiro e o último estão em duas igrejas, os outros estão aqui. Dentro tem a tela, não é? Que é conservada pela pessoa que vive na casa. Tradição, a pessoa que vive na casa é que tem o tradição e tem aí florida e tal. Abre nas sextas-feiras da Quaresma. É a Câmara, não, olha. E depois, Lá na Na terceira Anha Gratém também assim faz. eu não sei se já foram ao Marvão. Mas não são as pessoas, é a Câmara que vai. Em Marvão também tem, só que não tem estes nichos, que a Vila de Marvão é muito pequenina. E então o que é que fizeram? Nas janelas do resto de chão, mas tem uma cruz. No dia de Ramos, trazem da igreja as telas, metem ali e depois tiram outra vez, porque aqui tem espaço para É, na fazer isso Graciosa lá é no assim. centro. Na Graciosa é Mas assim. o efeito é exatamente o mesmo. Tem, Olha, não estes tem portugueses espaço, estão a ver já aqui não no tem filme. pessoas. Foram feitos pelo meu filho, há 2 anos. E aqui foram feitos pelo meu pai em 1954, exatamente Na igual. fachada ali, Apanhar. a igreja com as torres. fez aquele primeiro e fez isso. Esses candeeiros já foram feitos pelo meu pai em 1954, quer dizer, foram feitos pelo meu filho, passado mais de 500 anos, o ferro ainda está na família. Quando nós olhamos para a sua varanda, isto é ferro forjado, e quase nunca é. Exemplo destas 3 varandas, só do meio é que é ferro forjado. É tudo de lado, são moldes, fundições, aquelas fundições com areia, tal. Isso é que é tudo igual. O forjado não há 2 peças iguais em toda a parede. Okay? E é forjado porque vai à porta, tem que ser aquecido aqui, enquanto vai haver uma força com mais de 500 anos. Os candeeiros lá em cima, o braço que vem da parede, suporta o candeeiro, é um carro. Canal. Portanto, o braço sai da parede é forjado. E a técnica toda trabalhada a frio, dobras até à mão. Precisa de ser aquecido, vai à porta. E ali tem, mas amanhã também. Amanhã. Agora, esta banca aqui era para fazer uma responsabilização. E aqui, quando toca, A gente conseguiu o castelo amigos. Era podia ser isso, Eu acho que sim. quando toca, pisa já um casamento, um sufocamento. Vou deixar um bocadinho mais à frente. Fazer meia lua, meia lua. Eu disse lá embaixo que os judeus, uma vez batizados, tinham que sair da judiaria e não podiam voltar. Esta rua é a primeira rua fora da judiaria para o lado sul. Nós vamos subir ao lado norte. Para aqui mandaram os batizados com a profissão de sapateiro. Sapataria, tinha Dona, Maria Dona, um sapato de senhora com salto alto e um sapato de dona com uma palma. Agora não se deita a som de Celso for Dona. Dona, Maria Dona. Dona é um apelido que ainda está cá. Era um gerente de Era para saber que aqui tinha. Este era o marketing da altura, que era uma sapataria. Isto tem 500 anos, não é? Só. É, do século XVI.
Muito bonita. Sapateiro de licença. Sapateiros. Vejam que a Inquisição, quando desconfiava de uma família, marcava-lhe a casa com cruzes, as pedras. E aqui ainda se vê o vestígio de 3 cruzes, que os sapateiros afiavam aqui as facas para ir apagando as cruzes e os outros iam fazendo mais cruzes. Bastava ter uma cruz para que o fiscal da Inquisição pudesse meter a porta dentro e ver o que é que eles estavam a fazer lá dentro. Senão lá iam daqui até Évora e não sabia o que podia acontecer. De uma investigação que acabámos agora, há pouco tempo, com o professor Jorge Martins, isto aqui é muito interessante. Veja, são folhas de oliveira, não é? Mas são 7 de um lado e 7 do outro. É o candelabro da menorá de 7 braços, dos dias da semana, quando Deus criou o mundo. Para os cristãos é o domingo para descansar, para eles o sábado. Está aqui. Ok? Assim chama-se menorá. E assim chama-se Hanukkah. São 4 e 4, 8 e 9, que é o da festa das luzes, ou da Hanukkah, como se celebra lá. Estão a perceber? Assim, 4 e 4, 8 e 1, 9, assim. São duas coisas diferentes. Claro que a Inquisição não se podia dar conta disso, não. Estavam tramados, não é? Então, tem tudo uma simbologia grande, eu tenho andado a fazer isso. Temos até agora registadas 243 marcas, por aí, para alguém queira fazer mais estudos e tal. Este foi uma coisa que foi acabada agora há pouco tempo. Uma investigação. Olha.